Então, sejam todos muito bem-vindos para o nosso 10º encontro. Estamos aí no nosso último encontro do grupo de formadores da educação especial. E voltando aí só um pouquinho de tudo que a gente passou nessas etapas que nos encontramos, que foram 10 com o de hoje, né? Nós tivemos aí um processo que fomos construindo durante essa jornada, que iniciou lá desde da acolhida, desde o primeiro encontro, partindo para os nossos planejamentos quanto à abordagem de alguns temas, né, que foram aí sendo colocados conforme a prática da educação especial nessa perspectiva inclusiva. Então, trouxe aí os desafios da inclusão escolar e pedagógica, a utilização dos recursos digitais, quanto ao grupo de estudo, algumas metodologias e planejamento aplicada dentro do grupo, as adequações curriculares, trouxemos também sobre necessidades educacionais específicas, deixa eu ver aqui que eu não estou... Solução de problemas no contexto da educação especial inclusiva, práticas de ensino com o estudante público da educação especial e ações colaborativas para a aprendizagem do estudante público da educação especial. E hoje encerramos com os feedbacks e compartilhamentos. Então, quando a gente para olhar, nossa, tudo isso, né, a gente trouxe durante esse tempo que estivemos junto. Partindo disso, hoje nós estaremos aí retomando um pouquinho essa prática com o compartilhamento daqueles professores que ainda falta trazer, né, quanto às suas abordagens ali no relato de implementação, no trabalho que foi implementado, que foi ali aplicado dentro da prática de cada um. Nós vamos estar trazendo um pouquinho dessas experiências, um pouquinho de tudo que a gente foi vendo durante esse tempo, e vamos ver um pouquinho do que vem por aí, né, nessas inscrições aí da próxima jornada, e é claro, o encerramento daí. Bom, então, para acolher vocês, eu trouxe essa frase da Cora Coralina, que ela traz a respeito do semeador. Então, vamos colocar assim, esse semeador como nós, educadores, né, dentro do nosso contexto ali, da nossa prática da sala de aula. Então, saiu o semeador a semear, semeou o dia todo e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Cora Coralina. Então, só para a gente refletir um pouquinho ali, de nós, professores, como esse semeador, né? Esse semeador que sai aí semeando esse conhecimento, que vai levando essa sementinha no sentido de fazer brotar e gerar bons frutos para cada um que dela colhe, para cada um que dela pega ali e se apropria. E mesmo assim, a gente semeando, a gente ainda volta com as mãos cheias de semente, porque da mesma forma que a gente leva, a gente acaba trazendo também aprendizado, conhecimento para a nossa vida, né? Então, assim é a nossa prática e assim é nessa jornada que nós construímos. Na mesma forma que nós colocamos essa semente de conhecimento, nós também fomos nos apropriando e pegando as sementes que foram trazidas por outros. Então, é essa troca mesmo que foi sendo construída. E essa troca, ela teve ali esse início nessa construção da metodologia do qual a gente abordou, que trouxe todo esse contexto de elaboração, do qual findou-se ali na aplicação da realidade e que vocês puderam colocar na prática ali, puderam trazer, né, sobre isso dentro da aplicação de cada um. Então, vocês viram ali o processo acontecer com o aluno, com professores, com a família, ali dependendo da realidade de cada um e da aplicação de cada um. Sendo assim, hoje nós estamos finalizando essa jornada
Recordar o caminho que trilhamos, nos fazer a dimensão da formação que construímos juntos. Professor, agora queremos saber qual momento mais te marcou. Dentro dessas etapas que nós construímos, nós vamos entrar um pouquinho nelas e trazer aí um pouco da contribuição de vocês. Então, usando umas ferramentas aí, eu não sei se vocês conhecem o Padlet, nós vamos estar colocando essas experiências de vocês dentro dessa ferramenta. Então, eu vou deixar aqui no link para vocês, desculpa, aqui no chat um link. E esse link ele vai direcionar para essa página aqui, ó. Vou abrir para vocês verem. Ai, a gente vai falando rápido, vai dando uma falta de ar, né? Com esse monte de blusa sufocando. Então, ó, vai abrir essa página aqui para vocês. Essa página tem as etapas do arco de Maguerês que nós estamos construindo. Então, olha lá. Dessas etapas, qual que você considera? Ó, você vai abrir, vai mexer aqui. Então, tem a primeira etapa, observação da realidade, pontos chaves. Aí, se você for aqui para frente, ó, teorização, hipótese de solução. E mais aqui à frente, aplicação à realidade. Então, dessas etapas, vocês vão colocar qual momento que marcou mais vocês nessa construção. Então, dentro dessa construção, qual momento vocês acham que ficou mais marcante para vocês? Seja ali por ser um momento de desafio, um momento de contribuição, um momento que trouxe aprendizado, um momento que foi mais fácil de elaborar, um momento que mais difícil. Então, vocês vão estar entrando nesse lugar e vão estar fazendo a contribuição. Para mim contribuir, ó, eu clico em cima, eu posso clicar no coraçãozinho, curtir, eu posso clicar nesse balãozinho, ou em cima da figura, ó, vai abrir um espaço aqui do lado. Então, aqui, ó, adicionar comentário. Então, aqui vocês vão escrever o comentário de vocês, ok? E vai ficar salvo ali automaticamente. Então, agora eu peço que vocês se direcionem para esse material para vocês colocarem ali as experiências de vocês. Qualquer coisa, só falar. Professora, você pode mandar o link novamente, que eu tive que trocar aqui o celular, e aí não tem mais no chat. Eu mando, Maíra. Obrigada. Por nada, e coloquei, vê se dá certo. Então, sem muito delongar, pode colocar de uma forma bem... Não precisa ser tão elaborado, né? Já vamos, deixa eu ver aqui. Viu aí, gente, de vocês? O meu ficou só rodando. O meu também está carregando. O meu demorou tanto para sair. Deixa eu entrar de novo. Não entrou? O meu eu cliquei, daí não abre, fica rodando. O meu abriu. A professora Sandra já contribuiu aqui, ó. Dá para ver. Não quer carregar? O meu até agora não.
Ué, Eu fiz, mas apareceu. Agora eu não vou subir o texto, mas. Eu fiz a observação, cliquei lá na setinha que você falou e escrevi, fiz o que eu achava, daí colocou. Não lembro o texto, por chorar a cabeça do Covid. Se prepara, minha amiga, você vai ver o efeito do Covid daqui uns dias. Oh, meu Deus. Ô, Rosângela, em qual etapa você entrou? Na escolha do problema. Ó, alguém deixou aqui na observação da realidade também. O momento mais marcante foi a observação da realidade, pois a escolha do problema, entretanto, é sempre uma escolha desafiadora. Foi essa. E não aparece meu nome. Achei estranho, não deveria aparecer. Às vezes aparece anônimo mesmo. Anônimo. Ih, professor, aí. Era anônimo, gente. Olha a cabeça. Onde tá. Monte, tá mais que eu quero gato na minha cama. É estranho pós-Covid. Eu também fiquei. Né? Questão de certidão de nascimento também ajuda. Mas eu também fiquei com a cabeça bem esquecida pós-Covid. Muito. Não, o meu só está rodando, não está entrando. Não. Vou deixar ele aqui rodando um pouquinho. Então, para aqueles que não conseguiram, meninas, deixem abrindo, por favor. Nós vamos dando sequência para a gente conseguir vencer aí o que nós temos hoje. E daí, conforme vocês forem conseguindo depois, aí vocês vão complementando ou mais tarde, porque daí ele vai ficando gravado lá, tá? Para vocês conhecerem também essa ferramenta, não sei se vocês já conhecem, né? O Padlet, ele é uma ferramenta bem bacana para interação. Ela faz a mesma função do Canva, do Jamboard lá, sim? É esse tipo? É bem parecido, professora Rosângela. Ele proporciona essa troca, né? Onde vocês podem estar interagindo aí também junto com aquilo que o aluno, no caso, né, aquilo que o professor está passando. Então, assim, online ele é bem bacana porque ele permite que haja essa interação também. Vamos ver, o negócio aqui tá meio esquisito. Agora tava pequenininho. Bom, então nós vamos agora retomar, tá? As nossas apresentações dos relatos de experiências. Hoje nós ainda temos, deixa eu ver aqui, seria a professora Flávia, a professora Fátima, a Fátima acho que nem está, mas a Nelia, a Aline, a Sandra e a Rosângela, seria isso para apresentar hoje? Tem mais alguém que ficou para hoje e eu não marquei? Acho que não, né? Então, professora Aline ficou para hoje? Ficou para hoje. Tá, deixa eu pôr aqui. Então, meninas, nós vamos ter que ser meio cuidadosos com o tempo, tá? Porque senão a gente não vai conseguir. E como hoje é o nosso último encontro, então a gente vai ter que dar uma ajustada ali no tempo. Então, para cada um 5 minutos, mais ou menos, para fazer a apresentação. Nós vamos seguir, acho que essa ordem aqui, de repente, se vocês, né, não tiverem nenhuma objeção. E daí depois a gente vai colocando quanto a comentários ou sugestão, mais para o final daí, ok? Então, deixa eu ver aqui, seria a professora Flávia, tudo bem? Bem, pode ser. Ok, então se for compartilhar, se precisar de ajuda, é só falar. Tá, deixa eu tentar aqui. Tá aparecendo para você? Tá. Tá? Tá sim. Tá, então, meu relato de experiência, tá? Então,
O desenvolvimento foi feito a partir do dia 14 de abril, realizado no Colégio Estadual Marquês de Erval, em Uniflor. Aí eu coloquei aqui uma foto, né, da entrada do colégio. A aluna que eu escolhi para a implementação é a Aline Trujillo. Ela é uma aluna do 7º ano, do ensino fundamental, e tem um laudo com DI, deficiência intelectual. Ela tem falta de atenção, concentração, é pouco participativa, é insegura e não pede ajuda na realização das atividades propostas. A aluna possui dificuldade de aprendizagem, dificuldade em reter na memória os conteúdos trabalhados, assim como organizar ideias e pensamentos de forma estruturada e sequenciada. Possui limitações em interpretar histórias ouvidas e de buscar as ideias principais contidas. Apresenta também limitações e dificuldade no raciocínio, o que reflete na produção de escrita, interpretação de textos e a apropriação dos conteúdos das demais disciplinas e, consequentemente, a defasagem acadêmica. Aqui eu coloquei as habilidades que foi trabalhado, né, nessa atividade. E, assim, eu tentei tirar a foto dela, mas como ela é uma aluna muito tímida, ela não permitiu. Eu tirei uma foto ali na biblioteca, que nós temos a sala compartilhada. Então, aqui eu não tenho a sala, assim, só da sala de recursos, né, compartilhada. Então, tem dia que eu divido com a professora do PMA. Aí eu trabalhei o gênero textual conto, que é um gênero que já casou ali, que a professora da sala de aula regular de língua portuguesa já havia, né, começado a trabalhar para fazer redação, né, do Paraná, e ela tinha muita dificuldade, então esses alunos da sala de recursos, eu ajudo também eles a produzirem as redações que a professora pede ali na sala de aula. Então, nesse primeiro momento, eu expliquei para a aluna, né, sobre esse gênero textual, o que seria, os tipos de conto que nós temos, né, conto de fada, conto de encantamento, contos maravilhosos, tá? E depois, posteriormente, eu apresentei para ela o conto Maria Angula, né, que a professora que eu iria fazer a leitura dele. Antes de fazer a leitura desse conto, eu entreguei para ela uma folhinha dessa daqui, né, com as ideias anteriores do texto. Então, eu entreguei para ela e pedi para que ela colocasse ali do que ela acharia que seria aquele conto, né? O que será que falaria, o que seria a história, o enredo ali daquela historinha. Aí realizei a leitura do primeiro trecho e depois daquele primeiro trecho a gente retomou aqui para ver se o que ela colocou aqui no papel confirmaria, né, com a realidade do conto. Esse foi o texto da Maria Angula, trabalhado. Então, como eu trabalhei o conto, eu trabalhei a estrutura, o discurso direto, indireto e os sinais de pontuação. Então, nesse primeiro texto, nós temos aqui os sinais de pontuação e o discurso direto. Esse é o trecho 1. E no segundo momento, eu fiz a leitura do trecho 2, que é aqui esse outro que eu coloquei também. Dá para vocês verem certinho? Dá. Aí, né, conversei com ela, fiz a leitura, dialoguei, explicando ali a estrutura. Né, nesse momento, aqui nessa segunda aula, eu apresentei para ela o texto no slide, né, no data show, para ela ver a diferença de um para o outro. No primeiro momento, ela não percebeu. Ela disse que os dois ali seriam iguais e que não tinha, né, diferença nenhuma. E, posteriormente, fui ele, né, falando da estrutura, a diferença de um e de outro, do discurso, sinais de pontuação e assim por diante. Depois, a gente fez algumas atividades de interpretação do texto Maria Angula. Depois, ela começou, né, teve aqueles feriados, ela faltou bastante, é uma aluna muito faltosa, ela mora no sítio, então, assim, ela fala que perde horário, que de manhã ela não vem, ela é bem faltosa. E nesse terceiro momento, depois, eu realizei a leitura e explicação do conto Corinthians e versus palestra, né, que foi onde eu utilizei aqui o Wordial com ela, né, eu coloquei até aqui o print da tela. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, eu acho que não vou conseguir. É onde ali vai ter algumas, eu não sei se vocês conhecem já o programa, acho que sim, né? Eu conheço, eu gosto Eu bastante sim dele. também. Sim, É bem então, legal. assim, ela gostou bastante, porque é no computador, então ali ela se, né, saiu um pouco ali do básico, de sempre estar no texto, nas atividades.
E, assim, com isso ela conseguiu compreender melhor, depois ela fez a leitura do conto Coríntios e palestra. Então, assim, e depois dessa aula, ela não foi mais, ela faltou assim, mas ela gostou, né? No primeiro momento. E, assim, foi isso que eu consegui realizar com ela mesmo. Porque ela é uma aluna faltosa e a gente está sem a pedagoga. A pedagoga sofreu um acidente, que é uma escola bem pequenininha. Acho que não tem, acho que nem 300 alunos. Ah, é tipo a minha, então. A minha também é bem pequenininha. E, assim, para fazer a busca ativa dela, por ela morar no sítio é complicado, né? O pai, ela mora só com o pai, a mãe não tem. E eu estou na luta, assim, é meu primeiro ano na sala de recursos, né? Então eu não tenho experiência. A professora que trabalhava aposentou, enfim, esse foi a minha implementação. Ok. Essa atividade do WordWall já estava pronta, professora Flávia, ou você que elaborou? Não, já estava pronta. Eu peguei no RCO, com a professora da sala de aula regular. Ah, legal. Isso. Joia. Muito obrigada, professora. Obrigada. Então, vamos dar sequência, professora Nelly. Pode ser? Se a Nelly não pode apresentar, eu posso, profe. Tá. Professora Nelly, não sei o que aconteceu. Oi? Oi. Eu vou tentar apresentar, Ariadne. Deixa eu ver se vai dar certo. Tá. Senão eu passo para a colega. Ok. Apareceu para vocês? Tá entrando, professora. Aí, foi. Foi? Uhum. Sim. Então, só um pouquinho. Saiu, professora. Saiu, né? Já vou retorno. Acho que vai dar certo. Apareceu? Tá aparecendo. Então tá. Então, o relato da minha experiência foi com meu aluno PAE, que eu atendo, né? O aluno BS, ele é diagnosticado com transtorno do espectro autista, ele está no 8º ano, ele demonstra gostar muito de matemática, ele tem uma facilidade com a tabuada, datas, calendário, entre outros. Por exemplo, ele pergunta o nome da pessoa e pergunta quando faz aniversário e ele sabe, vamos supor que seja alguém que vai fazer aniversário lá em novembro, ele dá uma pensadinha assim, ele já diz, vai cair numa quarta-feira, sabe? Eita. Pode olhar no calendário que ele não errou. Então, ele tem muita facilidade. Ele possui uma boa leitura, no entanto, ele possui dificuldade na interpretação, produção também de textos, tem que levar ele a construir situações, problemas ali, ele tem dificuldade de interpretar. A resolução de problemas matemático, ele sabe usar bem a calculadora, né? É uma ferramenta que está presente no cotidiano dele. Então, procurando auxiliar no trabalho escolar, eu realizei, né, algumas atividades com material concreto para tentar diminuir o uso da calculadora, né, levando ele à interpretação. Então,
ali como primeira aula, eu apresentei para o aluno o material dourado e expliquei para ele, né, a unidade, dezena, centena, né, e com isso a atividade foi proposta pela professora regente, né, da turma, e eu usei o material dourado para fazer ele entender a, a interpretação, né, e ajudei ele a registrar as operações no caderno. Eu incentivei bastante também ele em forma de apresentar quando era possível, apresentar em forma de desenho também. Depois nós trabalhamos com a tábua pitagórica, né? Também foi um material que a professora regente está trabalhando com a turma, e eu, como ele não tem dificuldade na tabuada, eu procurei utilizar essa atividade na forma de divisão, né? Divisão, situação, problema, elaborei situação, problema com ele, né? Trazendo para a realidade o seu cotidiano, ali, o seu dia a dia. Também usei o ábaco para ajudar nessas interpretações. E também levei ele na sala de informática e trabalhamos. Ele gosta muito da tecnologia, né? Ele usou o Wordiol também, o Super Mario. O Wordiol também, aquele que já está pronto lá como ferramenta. E o Super Mario eu construí. Fizemos competição entre eu e ele. Com isso, estabelecemos um vínculo e eu trabalhei a questão dele de ganhar e perder o jogo, sabe? Porque ele não gosta muito do não, de errar. Aqui eu registrei algumas fotos dele. Não sei se está aparecendo para vocês. Tá. Tá? Então, quando ele estava com a professora da turma, a professora regente, que propôs a atividade para eles construírem essa tábua pitagórica, ali com o material dourado também. Aqui ele realizando uma atividade com o ábaco. Então, ele tinha acertado, por isso que ele está com essa cara muito feliz aí. E aqui no laboratório de informática também a gente estava trabalhando no Wordiol a tabuada, né? Passava o trenzinho, derrubava ali o balão da resposta que tinha, não, da continha que tinha a resposta embaixo da tabuada. Então, durante as aulas e aplicação da atividade, o aluno demonstrou interesse nas atividades propostas, realizou, né, como sugerida, ele gostou, ele ficou calmo, porque às vezes ele tem alguns tiques quando ele fica nervoso, né? Mas no mais foi tudo bem. Ele entendeu, né, o enunciado da atividade. Ele gosta muito, como eu já falei, de jogos no computador. Ele tem uma facilidade. Ele tem também uma facilidade em assimilar certos conteúdos. Ele nunca foi avaliado, professora, para altas habilidades? Não, ele não foi avaliado ainda para altas habilidades. De repente seria, né, um caso de se observar aí, porque pelo que você falou ali, a memorização dele nessa parte de... Nem sei aí. Na parte da matemática, ali na memorização, ele tem uma boa memorização. Ele registra tudo em caixa alta, mas a professora pode escrever em letra cursiva, que ele copia normalmente, né? Uhum. Interessante. Aí, a conclusão, durante o curso, né, pude aprender mais sobre a utilização de certas ferramentas, por exemplo, o Canva, que não sabia, né? Foi a dificuldade mais, mas a professora formadora demonstrou de forma clara, né, vindo ao encontro dos meus anseios. A troca de experiência aí com os demais colegas foi muito produtiva. Então, só tenho a agradecer por esse momento. Obrigada. Eu que agradeço, professora, pelas contribuições de vocês e pelo trabalho proposto e desempenhado aí com os alunos, que vocês, né, se prontificaram e
realizaram ali. Eu quem agradeço. Então, professora Aline? Isso. Eu vou tentar aqui, prof. Tá. Não sei se está aparecendo. Apareceu? Ainda não. Ah, agora foi. Agora foi? Foi. Tá. Tá Então, aparecendo. aqui é o meu projeto de... Agora deu certo? Sim. Agora, então, é o meu curso, então, relato de experiência. Partindo, então, da observação da realidade, eu fiz com um aluno que eu já trabalho desde o início do ano. Ele possui algumas limitações acadêmicas, parte principalmente do raciocínio lógico, memoração, pensamento abstrato, e ele tem muita dificuldade a curto prazo. Então, a gente fala uma palavra para ele, ele não consegue reter ela. Então, problemas de memória, compreensão verbal, e tudo isso faz com que, consequentemente, na leitura escrita, ele apresente uma defasagem. Muitos erros ortográficos, trocas e omissões de letras, assim como ele não consegue produzir umas frases mais elaboradas. Então, ele sempre precisa da orientação de alguém. Em relação, então, à língua portuguesa, eu trabalhei, então, estratégias de leitura e escrita para que auxiliassem ele no desenvolvimento da escrita alfabética, principalmente a ligação do fonema à letra, para ele criar essa consciência fonológica, para ele perceber a relação entre o que fala e escreve. Então, incentivando sempre a leitura e a escrita, desenvolvendo, então, a compreensão do que leu. Na matemática, então, eu busquei trabalhar atividades relacionadas à compreensão da memorização da tabuada, que tivesse relacionado com o dia a dia, também contextualizando para ele perceber a construção dessa tabuada, estimulando, então, as habilidades intelectuais, atenção, concentração e memorização. Então, aqui nós temos, então, a primeira atividade, baseada, então, o aluno fez uma atividade relacionada a uma carta, que foi proposta a partir de um valor, e ele deveria utilizar a reta numérica para somar os valores e compor a quantidade representada. Então, aqui o valor da carta proposta era o 15, ele tinha que pegar a quantidade de elementos para compor esse número. Então, a gente fez várias atividades relacionadas a isso. Depois, nós trabalhamos um pouquinho da tabuada com material concreto, que facilita bastante a compreensão da mesma. Eu estimulei ele através desse material, fazendo a tabuada, montando, e depois a gente respondeu, então, essa atividade utilizando o material dourado e que ele pudesse visualizar todos os valores e completasse ela de acordo com essa visualização da tabuada. Então, a gente completou a tabuada do 2, fez a sequência, depois ele pintou os resultados e foi nessa ordem. Nas atividades de língua portuguesa, a gente trabalhou com o alfabeto móvel. Ele primeiro montou o nome dele, na sequência a gente criou outras palavras. Umas eu deixei ele ficar à vontade para criar, outras mais complexas eu acabava ditando para ele tentar fazer. E na sequência a gente fez o registro no caderno, sempre enfatizando o som das palavras, contando as sílabas e relacionando ao som de cada fonema. Depois a gente fez uma atividade onde ele precisava fazer a leitura da frase e pintar os desenhos que representavam essa frase, para ele relacionar, então, a leitura e contextualizar com as imagens. A minha avaliação foi que o aluno obteve avanços, ele conseguiu desenvolver o raciocínio, principalmente ali na matemática, perceber que a adição também faz parte da tabuada, memorização, raciocínio lógico, e também na leitura, né? Ele conseguiu ter os avanços, principalmente relacionando ao fonema e à letra. E a minha conclusão, a partir do que foi apresentado, foi que esse curso veio contribuir com a minha prática pedagógica, principalmente porque ela me fez pensar
no meu trabalho, como eu poderia criar contextualizar uma atividade pensando no problema ali relacionado ao aluno, né? O que o aluno precisava evoluir, pensar realmente na realidade proposta e pensar numa solução para ajudar esse aluno a se desenvolver. Então, meu trabalho seria isso. Uhum. Joia. Obrigada, professora Aline. Então, Pode tá falar. Bom, obrigada. Pode falar. Foi um breve relato, assim, Uhum. da minha experiência, tá? Obrigada. Eu que agradeço pelas contribuições. E ele trouxe alguma consideração a respeito do trabalho ou não, professora? Você conseguiu perceber algo dele? Ele é um aluno bem participativo. Eu percebi que ele gostou de fazer as atividades, mostrou interesse, participação. Então, eu percebi assim, que houve uma troca bem interessante, assim, que ele se motivou para fazer as atividades. E ele percebeu o que ele precisa melhorar. A gente sempre foi trabalhando o som das palavras, relacionando a letra. Então, isso eu percebi que foi de grande valia. Uhum. Legal. Quando eles dão esse retorno assim, para nós é interessante, né? Porque daí a gente consegue direcionar a nossa prática e sentir ali se eles estão sendo atraídos ou se a gente acaba não trazendo ali algo que faz com que eles realmente se prendam ali ao que está sendo proposto, né? Então é legal. Obrigada, professora. Bom, agora seria a professora Sandra. Professora Sandra, pode ser? Aí apareceu, professora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá. O meu trabalho foi como eu não sou professora da sala de recurso, então eu trabalhei na sala de aula normal, como professora de ciências mesmo desse aluno. Então, o aluno escolhido foi o aluno BS, do 8º ano, é o mesmo aluno a qual a professora Nelly é a professora Paê dele. Então, ele é um aluno autista, ele tem um grau moderado de autismo e ele tem muitas facilidades para respostas imediatas, porém ele tem uma dificuldade com a produção textual. Quando ele precisa elaborar uma resposta, mesmo que seja uma resposta curta, mas ele precisa descrever essa resposta, começar a falar sobre ela, ele tem essa dificuldade. Então, a gente já começou a trabalhar com ele desde o ano passado, essa questão de produzir mesmo um texto. Então, o que eu fiz, né, na aula normal? Então, eu fiz o desenvolvimento ali da aula sobre o sistema cardiovascular, normal, com toda a turma. E aí eu fiz durante a aula, fui explicando, teve vídeo, teve os desenhos no quadro, as abordagens com os slides, tudo a gente já tinha visto no laboratório torso, né, com as partezinhas do coração e tudo mais. Então, eu fiz algumas escolhas de algumas imagens e ele recebeu essas imagens, né, em várias folhas. E aí, juntamente com ele e com a professora de Paê, nós coordenamos para que, de acordo com cada imagem que ele estava vendo, ele fizesse uma frase sobre o que eu havia explicado do sistema cardiovascular. E aí a gente foi orientando para que ele fosse lembrando do que havia sido descrito sobre a parte das cavidades. Claro que algumas coisas ele não lembrava, e eu fui falando novamente, porque eu tinha trabalhado há umas 2 ou 3 aulas semanas anteriores, aí a gente teve a prova Paraná, e daí depois eu tive que retomar um pouquinho com ele ali para que ele fosse lembrando e ele fosse escrevendo as frases.
Depois que ele fez todas as frases, eu entreguei uma folha pautada para ele. E o que ele fez? Ele foi juntando todas as frases para que ele pudesse formar um texto. Então, o que é, né? O que eu queria com essa atividade? Que ele visse que ele pode construir o texto a partir da imagem, né? Que ele pode formar o que ele precisa falar a partir do que ele lembra da imagem. Então, aqui a gente tem a ideia, assim, do trabalho. Ô, professora Sandra, dá licença só um pouquinho. Você está passando os slides? Estou. Aqui para mim não está passando. Para você está passando, meninas? Para mim não, está paradinho. Agora sim. Agora foi. Agora foi. Eu vou deixar ele sem. No meu também agora foi. Agora foi. Assim, ó, então. Eu achei que você estava ali na primeira explicando. Não. Tá. Eu estou passando. Então, assim, o trabalho foi bem produtivo pela questão dele ver que ele produziu um textão, na verdade, como a gente pode dizer, né, a partir das imagens que ele estava vendo, porque para ele produzir, assim, no caso do autista ali dele, ele é bem literal, ele vai responder exatamente o que ele está vendo, o que ele está achando, não. Ele não vai inventar uma história, né, sem mais nem menos. Por exemplo, ele jamais vai inventar uma mentira, porque ele não tem essa questão de criar uma narrativa do nada. Então, ali ele estava criando a narrativa a partir das imagens que ele estava vendo. E, consequentemente, ele conseguiu construir o texto. Então, o trabalho foi bem produtivo com ele, né? Ele conseguiu ver que ele fez uma produção bem longa e que foi por partezinhas, né? As pequenas partes levaram a construir o todo. Aqui a gente tem as imagens, então, das folhas que eu entreguei para ele e as frasezinhas que ele foi escrevendo, ó. E daí, a partir das frasezinhas que ele foi escrevendo, então eu coordenei mais ou menos para que fosse a sequência do que eu tinha explicado. E aí o texto, quando ele juntou, né? Então ficou o texto bem produzidinho ali, bem organizadinho. Vocês podem ver que ele escreve em caixa alta, né? Mas assim, com parágrafo, tudo bem certinho. Ele é um aluno que ele não aceita o erro. Se tiver qualquer letrinha errada no texto dele, ele ameaça chorar, sabe? Ele não gosta mesmo do erro, ele tem, assim, pânico do erro. Vocês podem ver como ele separa em sílabas ali, sabe? Então, a questão mesmo é a construção do texto. E o caminho das imagens é o melhor caminho para ele, porque ele vai visualizar e ele vai construir. E o agradecimento aí, né, a Ariadne e aos colegas pela paciência, por ter nos acompanhado, por ter nos orientado. Obrigada, professora Sandra. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele dá bom retorno na oralidade ou ele também tem dificuldade? Assim, você consegue perceber que ele compreende e aprende pelo retorno oral ou não? Sim, pelo oral, sim. Ele só aquilo que eu falei, ele é mais assim do objetivo, sabe? Do foco. Ele não vai te dar uma resposta bem grande, toda elaboradona, assim, sabe? Mas o que você perguntou, ele vai responder. E se ele não compreendeu, ele vai dizer, não sei, sabe? Então, o oral com ele é muito, muito fácil de acompanhar, sabe? E ele é uma criança, assim, muito, muito, muito inteligente. Ele tem a capacidade de percepção muito grande, sabe? E, de fato, como a Nelly comentou, ele tem essa questão das datas e tudo mais muito, muito presa a ele, né? Você até comentou sobre a questão de altas habilidades, né? Por que ele não estaria frequentando? Porque sempre quando ele tem duas coisas, por exemplo, vamos supor, ele não é avaliado por altas habilidades, mas se ele fosse, sempre iria se ver qual seria a sala que iria favorecer mais ele.
né, estar nas aulas ou estar na sala de recurso. Então, sempre busca-se essa questão de avaliar o que favoreceria mais ele, né? Mas ele não é avaliado para altas habilidades, apesar de ele ter essa facilidade enorme com a questão dos calendários mesmo. Legal. Professora Nelly, pode falar. Aí, você me pediu ali, professora Nelly, agora você me chama de professora Nelly. Pois não, meu nome é Nelly. Se a Sandra é Nelly mesmo? Nelly mesmo, só que todos então me chamam de Nelly, por isso que a Sandra está chamando de Nelly. Eu falei, meu Deus, então, se eu estou a jornada inteira chamando ela de Nelly, será que eu estou chamando ela errada? Mas todo mundo me chama de Nelly mesmo, mas o nome está correto. Então. Ali a questão, né, eu sempre comento com os alunos, meu nome tá. Eu ia falar do Bruno, só mais um pouquinho no nosso aluno. Ele também tem assim uma memória, tipo, um dia estavam falando uma pessoa de mais de 80 anos, né? Falaram da data de nascimento e ano, dia, mês e ano, ele pensou um pouquinho e disse assim: ela nasceu tal dia da semana. Daí foram pesquisar lá no Google para ver se era uma pessoa, e era mesmo naquele dia que ele falou. Como ele chega a isso, não se sabe. Isso que eu ia falar. Como será que ele faz esse cálculo, hein? Ele dá uma pensadinha de alguns segundos, e se ele chegar e olhar assim, ele pergunta: como é seu nome? Você fala, ele diz: que dia você faz aniversário? E ele pensa assim, em questão de segundos, ele já diz: vai cair tal dia da semana. Você vai fazer aniversário tal dia, ou já foi tal dia. Gente, que interessante, porque para assistir... Meu Deus, eu não consigo nem pensar como que eu vou fazer para chegar, como que ele consegue calcular, não consegui pensar numa estratégia assim, porque daí é muito, um cálculo muito... É muito, a gente sempre fica comentando. Né? E essa semana a professora de matemática levou a gente a trabalhar com o dominó da potenciação. Ele ajudou muito no jogo a questão da tabuada, daí, né, para resolver lá a questão, daí tinha lá 2 elevado a 8, dele tinha que fazer 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ele ia nessa parte, ajudava todos os colegas. E daí, quando chegava lá, 16 vezes 2, não sabe. Daí ele pegava a calculadora bem rapidinho e ele já achava o resultado. Olha só, é muito interessante, hein? Assim, por isso que eu ainda falei da avaliação, porque buscar, assim, esse lado que ele tem, justamente para fazer esse trabalho aí que nem de ajuda com os colegas, ou na questão de traçar as possibilidades, as potencialidades que ele tem, né? Mas também não deixando, é claro, de trabalhar aquilo que ele tem de necessidade, né? Que é o que vocês estão realizando aí e trazendo essa construção com ele. Mas é muito interessante, viu? Algo para se investigar. Ele tem. Pode falar, professora Beatriz. Eu só queria saber se ele tem bom relacionamento com os colegas, assim, se ele não tem essa barreira da comunicação, do contato. Pode falar, Sandra. Não, ele se dá muito bem com os colegas. Assim, o ano passado, eu era professora da PAE dele. Então, a gente está construindo algumas coisas desde o período que ele estava na pandemia ali e que eu acompanhava ele pelo Meet. Essa questão da calculadora, por exemplo, fui eu que ajudei ele a utilizar. Ele começou a utilizar a calculadora junto comigo. E ele tem um ótimo relacionamento com os colegas, tanto que o ano passado eu precisei sair para fazer um curso, fiquei uma semana fora. E aí a gente criou um sistema com os colegas, que os colegas ajudavam ele, sabe? E aí tinha até uma disputa com os colegas para ver quem que ia ficar ajudando ele, sabe? Acompanhando ele ali, acompanhando, tipo assim, ajudar a dizer qual era o caderninho certo para pegar, a gente tem que falar para ele, tem que copiar agora, né? Agora tem que copiar aquela parte, agora tem que copiar outra. E os alunos, assim, eles têm muita afeição por ele, sabe? Ele é uma criança muito querida e ele tem, assim, 2 coleguinhas na sala que são
muito, muito, muito cuidadosos com ele, sabe? Então, antes no ano passado tinha mais alguns alunos à tarde, tinha mais alunos que acompanhavam, que gostavam, iam no recreio junto com ele, voltavam do recreio junto com ele, iam brincar junto com ele, sabe? Então, o relacionamento dele, claro, considerando toda a questão do espectro autista, né, do relacionamento e tudo mais, mas ele se dá muito bem com os colegas. E ele gosta, tipo assim, se ele encontrar, antes ele ia caminhar, né, fazer caminhadas, que ele era mais gordinho, e ele encontrava as pessoas, ele encontra você na rua, ele não vai perguntar teu nome, ele vai apontar para você e vai dizer que dia você nasceu, aí você diz o dia, ele diz quarta-feira, sabe? E aí o pessoal, lógico, vai para casa e vai procurar para ver se realmente é, sabe? Então, essa questão da data é um jeito dele se aproximar das pessoas, sabe? Aí, tipo, outra vez que ele te vê, ele vai dizer, nasceu dia 30 de agosto, por exemplo, quarta-feira, sabe? Então, porque ele guarda na memória. Uma vez que ele te viu, ele te conheceu, ele sabe a tua data e ele vai lembrar. Então, ele tem uma capacidade de memória, assim, impressionante mesmo. Pessoal, eu queria só complementar ali sobre a questão da minha apresentação, né? Eu tenho a fazer com o Bruno mesmo, por essa questão da produção textual que a gente estava buscando desenvolver com ele já há algum tempo, mas eu tenho vários alunos que são DI e eu, assim, como professora de ciências, eu busco muito a questão do desenho, da imagem. E não só mostrar a imagem, mas desenhar. Por exemplo, tem alunos lá no 9º ano que não leem, eles não são alfabetizados, mas eles precisam aprender ciências, eles precisam aprender as mudanças de estados físicos, eles precisam aprender sobre o átomo, entende? Então, eu busco muito essa questão, tanto a questão da modelagem, de fazer modelos com eles, quanto a questão do desenho. Mas o que eu procuro dentro das ciências é não, tipo, vou fazer o desenho só aqui para o meu aluno DI. Não, eu vou fazer desenho e toda a sala vai copiar o desenho, sabe? Porque o aluno DI copia o desenho, os outros também copiam o desenho, os outros copiam a descrição, o aluno copia o desenho. Para ele é o suficiente. Quando eu for fazer a prova, ele vai lembrar do desenho, tá? E geralmente quando a gente faz a prova com eles, né, a gente senta do ladinho, acompanha. Então a questão do desenho para eles é muito importante. A questão da imagem, né, a construção a partir da imagem é fundamental, já que vários não são alfabetizados mesmo. Bem isso, professora Sandra, quando a gente tem a possibilidade de trazer nessa construção visual, é interessante mesmo, e que nem você colocou essa aplicação para o todo, é mais interessante ainda, né? Aí eu falo, além de facilitar o trabalho do professor, porque às vezes a gente se pega muito assim, ai meu Deus, mas o que eu vou trazer especificamente para aquele aluno? O que eu vou preparar para tal aluno? Então, trazendo isso no geral, já facilita o trabalho do professor e favorece todos, né, que tem ali na sala que se apropriam que necessitam dessa ferramenta para apropriar do conhecimento. Então, é bem interessante mesmo, e bem bacana explanar esses vários canais que a gente tem, né? Legal. Obrigada, professoras. Professora Rosângela, seria? Sim. Então, vamos lá. Nossa, sumiu eu aqui. Vou tentar apresentar, professora, compartilhar com o grupo, mas eu não sei se eu vou conseguir, não, de verdade. Eu ia ter uma pessoa para eu fazer um ensaio hoje, mas infelizmente ela não pôde me ajudar, até por questão de internet. Mas eu vou tentar. Caso eu não consiga, eu explano rapidinho, né? Que o nosso tempo hoje está escasso. Se precisar de ajuda, a gente pode ajudar, professora. Para compartilhar. Compartilhar. Lá naquela quadradinho com a flechinha para cima.
Pode ser a tela inteira. Isso, e cliquei em tela inteira. Isso, aí vai aparecer a janelinha da nossa Meet. Clica nela para ela ficar azulzinha em volta. E clica em compartilhar. Compartilhar fica azulzinho. Compartilhar. E agora? Eu vou compartilhar. Daí eu vou lá no meu trabalho? Peraí que ainda não apareceu aqui. Apareceu aí? Porque apareceu aqui para mim. Apareceu? Para mim, sim. Agora eu clico no compartilhar amarelo? Lá no meu trabalho? Não, né? Hora que você for em tela inteira, vamos de novo para ver. Lá no quadradinho... Deixa o meu aberto, né? Deixa o seu trabalho aberto. Tá. Vai lá no quadradinho com a flechinha para cima. Agora ele já não aparece, ó. Ele tá, como que eu vou dizer, cinza. Ele não fica branco. Por quê? Eita! O tempo escasso e eu fazendo nhaca. Não. Deixa eu ver. Aparece interromper compartilhamento ou não? Não. Não? Não. Em lugar nenhum apareceu. Interromper. Deixa eu... E a setinha não aparece. Eu estou vendo, na minha tela eu estou vendo vocês. E agora a Ariadne está apresentando. Lá, eu estou apresentando. Então vamos ver se você consegue seguir esses passos que eu vou mostrar aqui, para ver se dá certo. Senão, gente, qualquer coisa eu compartilho e você vai explicando também, pode ser. Sim. Mas, porque aqui, onde essa setinha que você está colocando o mouse para eu compartilhar, ela não aparece ela não aparece branquinha igual a mão, por exemplo. Levantei a mão. Tá. Certo? Mas se você clicar, não aparece. Se você clicar nela, aparece alguma coisa ou não? Nada. É como se ela não estivesse aqui. É isso que eu achei estranho. Verdade. Tinha que ter essa opção, então. Tinha, né? Será que se eu clicar aqui em mais opções? Lá, alterar layout? Não, aqui não vai dar para compartilhar. Não. Então, ele não aparece. Desde quando você estava falando para as outras, eu olhava para a setinha e achava ela estranha, porque quando eu aperto a câmera, ela fica vermelhinha, né? Por exemplo, quando ligar a câmera, fica vermelhinha. Olha aí, ó. Eu vejo você compartilhando e o compartilhar não aparece. Essa seta para cima. Eu não sei por que. Estranho, né? Porque eu via na vez passada você indicando para as meninas e elas fazendo tal passo a passo. Falei, não, é tranquilo, tá aqui. Mas não abre. Achei o ó. Verdade. Você quer que eu compartilhe o seu e você vai explicando ou você prefere? Se você puder, eu agradeço. Se não, eu vou passando aqui, mas daí as meninas não vão ver meu trabalho, nem ver meu aluno tão bonitinho. Tem como você compartilhar com o pessoal? Tem, deixa eu só achar ele aqui. Aí, acho que eu consegui. Às vezes é alguma coisa da Meet mesmo, do Google Meet. Eu achei muito louco, que eu vi você falando com elas, clica na seta para cima, tal, e a seta minha não aparecia, mas é essa mesmo. É esse? Dá dando para ver aí? Isso. Vocês estão vendo, meninas? Sim. Joia, então só ir falando que eu vou passando daí, tá? Isso, essa é uma abertura, né? Eu utilizei o próprio mecanismo lá do Formadores, que já estava pronto, né? Eu quis continuar com essa formatação. E como eu sou pedagogo, então o meu trabalho foi diferenciado. Pode passar, prof. Então, eu não vou ler, tá bom? Eu vou contar o que foi. Eu busquei junto à minha equipe técnica, que nós temos o SUS, e nós trabalhamos muito juntos. Eu acho difícil diferenciar o SUS do pedagógico, e eu trabalhei junto com a
psicóloga, porque o aluno está apresentando uma superestima rebaixadíssima, dado aos problemas particulares dele. Então, eu busquei junto a elas. Depois, no decorrer, vocês vão ver ali, eu precisei, inclusive, da fono, que nós detectamos mais algum probleminha com ele. Esse é meu aluno, ele está na terceira etapa do segundo ciclo do ensino fundamental, na modalidade de educação especial, e a professora regente é a professora Dulcimara. Mais para frente ela vai aparecer também. Então, eu levantei as hipóteses, né, e fui trabalhando com ela. Então, eu decidi, juntamente com a psicóloga, que ela trouxesse ele para as terapias. Então, a psicóloga fez, como é de costume, a ponte entre escola, aluno e família. Ela faz a terapia com ele, detecta algum problema que ela possa compartilhar, né? Porque há coisas da terapia que ela não pode compartilhar conosco, é proveniente da psicologia mesmo, né? E veio passando, né, para nós o que nós poderíamos trabalhar, principalmente por conta da baixa autoestima dele, que a professora poderia. Ele é um aluno, está lá para cima e eu não falei, ele é detectado, laudado de deficiência intelectual e de TDAH. Então já é mais um probleminha, né? O TDAH é bastante complicado. E esse rebaixamento de autoestima, que era uma coisa que está ainda nos incomodando. Então, nós chamamos a professora, a família, a psicóloga chamou a família, e começou-se o trabalho de terapia com a família e com a mãe, propriamente, que é só ele e a mãe. E não é mãe, é uma pessoa que a mãe o abandonou. Não faz muito tempo que ele descobriu que a pessoa que cuida dele não é a mãe dele, então a gente já atribui a isso esse rebaixamento de autoestima, porque é aquela história, ninguém gosta de mim, eu não tenho mãe, não tenho pai, aquele trauma mesmo que não gostaria que tivesse. Então, a psicóloga está fazendo um trabalho frente a isso com ele. Os nossos professores fundamental, eles trabalham com o método do Abacadá. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um método criado, é um método fônico, e ele é baseado na apostila, naquela Caminho Suave, da Sodré. Eu acredito que quem, assim, mais ou menos da minha idade, foi alfabetizado com aquela cartilha, né, que a gente chamava antigamente. Então, a Cláudia é a pessoa que desenvolveu, que criou esse método Abacadá. Ele é muito interessante, porque ele não trabalha o B mais o A, ele trabalha o Abacadá mesmo, e do A ele pula para o O, depois para o E, depois para o I, depois para o U. Ela inverte as situações, porque ele vai passando automaticamente. Então, a gente trabalha dentro do Abacadá, com muito concreto, principalmente para o aluno deficiente intelectual e com né, o desvio de atenção, o déficit de atenção, muita coisa concreta. Então, todas essas imagens que vocês veem aí, a banana, a casa, tal, o cachorro e tal, a gente busca também no concreto, para facilitar o aluno, que alguns não verbalizam, enfim, toda aquela temática da educação especial. Pode passar, prof. Aqui eu coloquei alguma coisa relacionado ao taxonomia. A taxonomia de Bloom, está muito pequenininha aqui para mim. Então, porque é assim, olha, uma coisa que eu sempre falo para os meus professores e peço muito cuidado é que nós estamos vindo de 2 anos de pandemia. Então, você fala assim, nossa, mas o aluno parece que está regredindo, voltou aqui, nossa, o aluno sabia o nome, hoje já não sabe, tal, porque para nós, da escola especial, o aluno aprender o nome é uma grande vitória, porque como as deficiências intelectuais dele, a deficiência intelectual dos alunos, não é nem o limítrofe, é aquela, mas a coisa aqui é mais pegada mesmo, vamos dizer assim, então o aluno aprendeu o nome para nós, é uma vitória mesmo. Voltaram alguns que liam alguma coisa, que tinham algumas noções básicas, depois dessa pandemia
voltou muito, muito, muito defasado. Então, eu sempre lembro aos meus professores, gente, não vamos esquecer, são alunos pós-Covid. Então, nós não vamos ter o mesmo desenvolvimento, já é precário, vamos dizer assim, né? O desenvolvimento já é lento, cada um dentro do seu ritmo. Então, é uma coisa que a gente busca sempre lembrar aos professores. Porque nós ficamos 2 anos com aulas virtuais, dentro de famílias que muitas vezes não tinham o celular, né, não tinham um instrumento para trabalhar com o aluno, e muitos dos nossos alunos, eu acredito que 60% dos nossos alunos, os pais são analfabetos. Então, fica muito difícil, né? Desafiador. E a taxonomia de Bloom, como ela busca, traz lá o lembrar como o primeiro patamar para trabalhar e tal, então isso nos auxilia. Por isso eu fiz questão de colocar a taxonomia. E não coloquei o arco, porque não faz parte da nossa realidade. Então não ia adiantar eu pôr aqui que o professor não vai ter utilizado. Tá? Pode seguir, prof. Daí a alfabetização e o TDAH, eu propus para a professora, essa é a professora Dulcimara, eu propus a ela que pesquisássemos na hora atividade jogos para ele, porque existem jogos e mecanismos para diminuir o TDAH, porque só a Ritalina não adianta. Ele toma Ritalina às 7h30 da manhã, na hora que ele chega na escola, porque a mãe se recusa a dar remédio em casa, porque com ela ele não toma, sabe aquela história, né? Que em casa ele não faz e tal, então ele toma aqui. 15, 20 minutos a Ritalina começa a fazer efeito, mas 11 horas da manhã, você já percebe que ele está disperso de novo. Então, é muito complicadinho isso. Então, nós estamos usando, além da abençoada da Ritalina, outros mecanismos para tentar chamar a atenção dele, para tentar focar mesmo. Só que, infelizmente, faz uns 35 dias que ele não consegue voltar para a escola. A mãe teve Covid, daí ele teve que afastar. A mãe estava saindo do Covid, tipo, amanhã ele poderia voltar para a escola, ele positivou. Ele ficou mais 7 dias. Terminou o Covid, ele teve dengue. Nossa. Terminou a dengue, ele teve um acidente de bicicleta, que caiu, bateu a cabeça, ele está com a cabeça toda machucada. Ele fez uma bolha, não é esse o termo, gente, mas eu não sei o nome certo. Uma bolha de sangue, mas entre o couro cabeludo e a caixa craniana, não é nada interno, mas está com aquele transtorno ali. E agora, essa semana, ele quebrou o braço. Gente! Eu falei com a mãe, falei, filha, se você crê em Deus, leva esse menino, reza, né? Você vai na igreja, né? Faz alguma coisa, porque tá complicado. O que será que ele está querendo mostrar com esse tanto de sintomas, né? E assim, olha, bem aqui entre nós, eu sei que vocês não vão sair comentando. Outro dia ele bateu num aluno, essa semana, ontem foi segunda, né? Ele voltou para a escola, bracinho engessado e tal, e alguém falou alguma coisa para ele que nós não conseguimos descobrir o que, e ele bateu no aluno, chutou. A professora chamou, conversou, ele olhou bem sério para ela, mas aquilo me doeu tanto. Ele falou, não, professora, tá certo, eu vou embora e vou me matar. Eita. Foi assim, uma bomba na nossa cabeça, porque eu não gosto desses termos. É um ponto de atenção, né? A gente sabe que a autoestima dele está rebaixadíssima, a gente sabe que ele não tem um apoio como deveria ter dentro da escola, dentro de casa, né? Já não tem aquele vínculo, aquela rede de proteção, enfim. Então aquilo eu fiquei muito chateada com o que aconteceu. Sabe, me doeu muito, muito, muito que esse negócio de suicídio, vou me matar, é uma coisa que mexe comigo, enfim. Mas conversamos, daí amanhã ele já tem a terapia, já vou passar para a psicóloga essa nova questão. Às vezes ele sabe, ele não responde, ele responde errado. Para a professora ficar ao lado dele, ensinando, a gente já percebeu, nós já percebemos isso, a professora também, a professora de arte também, na aula de educação física, ele manca, tudo para chamar a atenção. Então, é um aluno, assim, que além da questão intelectual, a questão emocional dele está nos preocupando bastante. E estamos trabalhando para ver se resolvemos isso.
tá? Pode passar, prof. Nisso, eu quis pôr aqui a questão do regimento escolar, do regimento interno, né? Que a equipe técnica, ela tem a função de acompanhar as famílias mesmo, bem, fazer essa terapia, buscar junto ao aluno, né, melhorar junto ao aluno e à família. Então, eu coloquei aqui uma parte do nosso regimento interno. Pode passar. Aí nós achamos melhor ele fazer os atendimentos com a fono também em contraturno, porque a gente não pode tirar ele de sala para fazer as terapias, então é contraturno, porque agora ele está apresentando gagueira. Então, não se sabe se é uma gagueira provocada para chamar atenção, ou se realmente ele está desenvolvendo lá dentro das teorias da fono alguma gagueira. Então, ele vai ser colocado também junto à fonoaudióloga. Pode passar. Aí são as brincadeiras e os jogos que eu comentei com vocês lá, que chamamos a professora, e ela já está utilizando. Quer dizer, quando ele aparece, né? Tá complicado. Então, jogos de memória, jogos de tabuleiro, pintar em argila, montar os blocos, fazer algum tipo de esporte, leitura, quebra-cabeça, jogos de adivinhação, brincadeiras corporais, tudo isso para minimizar os efeitos do TDAH. Pode passar. Aí o desafio, né, que foi conciliar tempo, os novos aprenderes, os novos saberes, os novos horizontes, mas eu fui acertando, tudo devagarzinho, aconteceu muita coisa na minha vida, na minha cabeça, mas fui acertando. Acredito que todo mundo, né, ninguém tem uma vida plena, assim, calma. Espero que eu tenha correspondido, apesar das 2 faltas, mas foram, né, situações necessárias. E minha eterna gratidão a todos vocês pela paciência, pela parceria, pela troca de experiências. E eu acho que tem mais. Eu gosto muito dessa parte na Bíblia que para tudo há um tempo embaixo do céu. Então, e hoje realmente é tempo de louvar a Deus pelos dons que nos foi dado, tanto a mim quanto a cada um de vocês, os meus alunos, que é o meu porquê, e as minhas professoras, a minha equipe técnica que tem me ajudado. A gestora que me dá total abertura para que eu possa trabalhar aqui e fazer cursos, enfim. Tá bom? É isso, prof. Muito bom. Nossa, meu Deus, que situação, hein, professora? Que dó dessa criaturinha. Muito, Gente. assim, é horrível. Na semana do Dia das Mães, a mãe pediu que viesse buscar a lembrancinha, que a professora confeccionou a lembrancinha, e ele deu, e depois ele mandou um áudio para ela pedindo se não tinha se não tinha mais uma lembrancinha. Daí a professora perguntou por quê. É para eu deixar aqui em casa para minha mãe que me abandonou. Então, ele tem umas falas assim que cortam o coração da gente. Sim. Mas a psicóloga que está atendendo ele é muito boa. Eu acredito que ela vai conseguir, pelo menos, amenizar, né? Aí já consegue ajudar, né? Porque são questões assim que por mais que a gente busque ali a parte pedagógica e vai traçando esse olhar para isso, mas a gente sabe que o ser é um ser único, então não tem como a gente separar as partes para que a gente consiga trabalhar de uma forma individual, né? Então, nós, como adultos, a gente sabe que se tem uma parte ali emocional nossa que já não está bem, a gente já não consegue desenvolver aquela atividade proposta a nós de uma forma, assim, de uma forma bacana, de uma forma bem produtiva. Imagine, né, para um pequeno que ainda não consegue administrar bem essas situações. Mas que bom que ele tá tendo a oportunidade de ter esses atendimentos, né, porque com certeza essa equipe aí, ela ajuda e muito nesse trabalho e o que vem aí contribuir com esse processo junto ao aluno, né? Tomara que elas consigam e que a mãe também entenda, né, o que está acontecendo e aceite, que ela fala que não, que é frescura dele. É nada, é frescura dele, não é nada não. Sim, né?
Quando é um braço machucado, uma cabeça machucada, você vê. Agora, a alma, o coração, o sentimento, é difícil você dizer, né, é isso ou é aquilo. Você não consegue ter essa noção. Não tá aos nossos olhos, né? Mas que bom, meninas, eu agradeço as contribuições de vocês. Se tiver alguém que queira estar fazendo alguma colocação a respeito das propostas, de tudo que foi implementado, do trabalho realizado pelas meninas que apresentaram hoje, pode ficar à vontade nesse momento. Eu quero falar uma coisinha só. Pode falar, professora. Belíssimos trabalhos, belíssimos relatos, foi um grande aprendizado. E olha, Rosângela, fechou com chave de ouro, viu? Depoimento incrível, me emocionei. Obrigada. E assim, cada dia é um passo, é uma caminhada. E cada batalha que a gente vai vencendo, e é isso que nos faz ser professora. É essa missão, né? É o que nos fazer o que a diferencia dos gente demais. pode fazer por eles, né? Com certeza, nós estamos, né, no caminho. Tá? Parabéns, viu? Parabéns. Tem mais também que apresentar, mas eu me emocionei, porque realmente é a nossa vida, né? São esses alunos. Tá? Parabéns a todas. Obrigadão mesmo. Bom, então, vamos dar sequência. Lá no início da nossa jornada, nós traçamos algumas expectativas que nós fomos colocando ali naquele primeiro momento que a gente utilizou o mural, né? O mural do Canva, que foi aquela primeira ferramenta que a gente teve contato. Então, lá a gente foi colocando algumas expectativas que a gente tinha a respeito da jornada. E a jornada se passou, a jornada se findou, e hoje nós vamos estar colocando, eu vou deixar aqui para vocês no chat um link, que eu quero que vocês coloquem uma palavra. Agora, o que foi essa jornada para vocês? Então, de tudo aquilo que vocês tinham de expectativa, daquilo que vocês esperavam durante esse trabalho, nesse momento vocês vão estar expressando aí em uma palavra o que foi para vocês essa jornada. Como que foi essa jornada da educação especial? Então, quando vocês entrarem nesse link, ele vai abrir essa outra ferramenta que é o Mentimeter. E o Mentimeter, ele vai abrir uma janelinha só, ele está em inglês mesmo, mas dá para pôr em português, que nós vamos formar uma palavra de nuvens. Então, vocês vão digitar ali uma palavra e enviar. Tem uma caixinha aberta só para digite uma palavra e uma azulzinha que é enviar. Então, vocês vão estar digitando essa palavra e enviando para que a gente possa ver essa nuvem de palavras que vai formando com essas colocações de vocês aí. Deixa eu só entrar aqui para mim achar as palavras de vocês. Alguém conseguiu enviar? Eu enviei, mas tudo em inglês mesmo, é isso? Você falou alguma coisa, mas aqui falhou. Eu já enviei também. Eu enviei, não sei se foi. A palavra aparece em inglês. A palavra não, desculpa, o lugar onde coloca a palavra aparece em inglês, mas a palavra no caso vocês digitam no português.
A pergunta é como foi a jornada da educação especial para você. Daí entre a Word, alguma coisa assim, que tem 25 caracteres. Isso, depois isso. clica na tarja azul. Isso, em enviar. Então, fiz, ok. Eu só não estou conseguindo achar onde que está aparecendo aqui. Ele deveria aparecer aqui no... Você vai em apresentar, Ariadne. Apresentar, deixa eu ver. Você tá em inglês, tá presentation, no cantinho superior direito. Não. Deixa eu ver, peraí. Compartilha essa guia para nós vermos. Vou compartilhar aqui para ver se você consegue me ajudar, professor. Ali, ó, vai em Present. Mas não entrou nenhuma palavra? Eu já respondi. Por isso que eu tô achando estranho. Bem, respondi. Tinha que estar aparecendo as... Entra no segundo, volta ali, Ariadne. Entre nesse aí, clica nesse aí, vê se não é esse. Então, por que ele não... Por que ele tá arquivado? Aqui, abre a nova apresentação. Não. Ele tá aparecendo como arquivado para você. Então, só que... Eu não sei porque eu criei ele e não... Deixa eu ver, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pôr... Eu acho que o mais certo é você criar outra apresentação, porque essa não vai aparecer. Eu tô achando também. Deixa eu colocar esse outro link aqui. Tentem entrar nesse outro, meninas, por favor, e ver se vamos ver se aparece aqui agora. Viu, professora? Eu pedi para mandar os resultados no e-mail para mim ver as palavras no meu e-mail. Posso tentar compartilhar aqui as palavras que foi publicado, mas... Pelo e-mail, professora Sirlene? Eu coloquei no meu e-mail, não sei mesmo. Daí eu coloquei lá no meu e-mail e mandaram as palavras que foram escritas. Ah, tá. Não, é que ele não vai vir, né? Não, mas ele tinha que aparecer ali, porque ele tá esquisito, ele tá aparecendo. Lá, agora tá aparecendo. Agora sim. Agora sim. Tá indo. Olha lá, gratidão, aprendizado, aprendizagem, sucesso. Que legal. Uhum. E esse é bem facinho, assim, quando a gente aprende a mexer com ele. Ele é bem fácil, porque você só ali digita, né? Ó, e daí a nuvem ela vai mudando conforme as palavras vão aparecendo. Então, esse também é uma ferramenta de interação. Bem e a palavra bacana. que fica maior ali no centro é que foi escrita mais vezes. Ah, legal. Que teve repetição, então? Isso. Legal, professora Sandra. A Ariadne está dando uma de Fátima Bernardes no encontro, que ela faz isso. É igual da Fátima Bernardes, bem isso. Né? Ela faz isso? Ela faz. Eu não assisto a Fátima, gente, por isso que eu não... Vou começar a assistir a Fátima, então, gente. Alguma contribuição tem. Tem, né? Vamos conseguir alguma coisa. Daí vai aparecendo. Olha lá, legal. Obrigada, meninas. Para quem é professora de sala, né, regular, como é o meu caso, é interessante para fazer agora no final do trimestre, né, o que nós aprendemos esse trimestre, quais palavras vocês lembram,
Para quem é pedagoga, diretor, alguma coisa assim, nas reuniões pedagógicas, para também uma retomada, é bem interessante esse Mentimeter aí. Porque daí, em uma palavra, eles vão traduzindo, né, aquilo que conseguiu abstrair ali. E é legal por causa justamente dessa interação. É uma ferramenta que a gente fala, nossa, assim, que legal e tal. Então, traz, assim, bastante possibilidades. E ali tem outras formas de criação também, né, professora Sandra? Não só a nuvem de palavras, tem outros... Tem o da votação ali, da enquete, tem uns bem legal ali também. Tem várias formas ali que é bem bacana. Eu já fiz com os meus alunos, tipo assim, sobre a doação de sangue, depois que a gente trabalhou, doação de sangue, daí colocar lá, quando você tiver idade, você pretende ser doador? Sim, não, nunca pensei nisso. Eles vão votando, sabe, para a gente ver as respostas. Pelo que você falou, mais uma questão de interação mesmo, né? Bom, então, aqui, como foi a experiência, assim, como formadora trazendo para vocês essa frase de Raul Seixas e as palavras que vocês foram colocando, o sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, assim, durante toda essa jornada, o que nós somos construindo juntos, com certeza trouxe possibilidades reais aí na prática de vocês, na minha prática como formadora principalmente, porque assim como vocês, a princípio, a gente passou por várias situações do qual, assim, foram desafiadoras, foram situações de muito aprendizado, então, dentro das palavras que vocês colocaram, situações que nos trouxeram muito enriquecimento, com certeza, dentro desse processo. Então, é justamente isso, a partir do momento em que essa jornada da educação especial, ela foi ali traçada, mas enquanto ela não foi sonhada junto, enquanto ela não foi trabalhada, abordada junto com vocês, construída com vocês, não seria possível tornar isso real. Então, gratidão, que é o que tem ali, que trouxeram, né, para nós, gratidão a todos vocês por este momento e por todas as contribuições, todas as partilhas que vocês trouxeram. Não vou falar muito, senão já vou começar a encher os olhos de lágrimas. E aí a gente vai acabar não terminando agora, né? Então, eu deixo ali para vocês agora. Deixa eu só achar que ele sumiu aqui. O último contribua conosco do nosso papo formativo. Deixa eu só abrir ele aqui porque eu não consegui marcar o link. Deixa eu salvar aqui. Vou deixar no chat para vocês preencherem. O último contribua conosco do papo formativo dessa semana. Então, a última semana, né? E quero agradecer imensamente vocês por toda essa trajetória aqui que nós fomos, né, construindo, fomos aí traçando e sendo possível que ela acontecesse, essa construção de conhecimento mesmo. Sendo assim, para o próximo, abriu as inscrições, né, para a próxima jornada, e eu vou deixar algumas sugestões, algumas orientações para aqueles que ainda não se inscreveram. Não sei se vocês vão estar, né, buscando uma próxima jornada e vão estar aí, se alguém já se inscreveu, que começou ontem, né? Então, o que vem por aí nessa próximo trimestre vai ter alguns novos temas, então tem ali os itinerários, que daí é os itinerários do ensino médio, né? Então ele vai abrir essas temáticas aí, de linguagem e tecnologia, matemática, ciências humanas, então vai abrir todos esses itinerários como tema, pensamento computacional, o projeto de vida, o PMA leitura escrita e o PMA resolução de problemas. Deixa eu copiar aqui o código da turma de vocês.
Aí nós temos, então, ontem iniciou, né, a abertura das inscrições e vai até o próximo dia 27. Alguns temas a gente sabe que já fechou ali, já encerrou, né? Então, vocês ainda, para aqueles que ainda não inscreveu, procura ali alguns temas que ainda tem, né, para estar se inscrevendo e que esteja ali, que traga contribuições para a prática de vocês, além da certificação, né? Então, ali tenha só algumas informações que os recursos, se você já cursou metodologias ativas, recursos educacionais digitais, observação de sala de aula, avaliação para aprendizagem, gestão da sala de aula e educação especial, que é o nosso, aproveite essa jornada do segundo trimestre para se inscrever em outras temáticas e ampliar o seu conhecimento, porque essas temáticas elas vão estar se repetindo, tá? Elas vão estar ali, é como eu coloquei para vocês lá no grupo, vai estar trazendo novamente. Então, para aqueles colegas que vocês sabem que não conseguiram fazer a primeira jornada, e se agora tiver interesse, que eles possam estar fazendo a inscrição aí para essa jornada da educação especial, que vai estar trazendo as abordagens que vocês fizeram. Então, acredito que mais para frente vai dar continuidade e daí vai poder estar retomando. Então, ali ele traz algumas informações, ó, esse link que eu deixei para vocês no chat, ele traz algumas informações quanto a algumas orientações dentro de cada área de atuação. Então, vocês vão passando lá os slides, ó, quem eu sou. Então, tem as áreas de atuação de cada professor. Vou entrar aqui na sala de aula do ensino médio, professor do ensino médio. Daí tem a sugestão de algumas atividades, de algumas temáticas dentro da jornada que eu posso estar me inscrevendo. Então, aqui, ó, professor da sala de recurso, algumas temáticas que são interessantes para mim estar buscando ali. Aqui no caso, só observando a educação especial para aqueles que já fizeram, para não estar repetindo, ok? Alguém tem alguma dúvida quanto às inscrições? Vocês já conseguiram? Eu já fiz. Ai, que bom. Isso para metodologias ativas. Que bom. E daí ajudem a divulgar para os colegas, por favor. Bom, o pessoal tem que fazer logo, porque tá fechando, né? Tá fechando um monte de turma. Tem turma que não tem mais vaga, não. Sim, ontem a gente viu da educação especial mesmo, muitas turmas já tinham encerrado assim rapidinho as inscrições. Eu fui ajudar minha professora a fazer hoje. São 3 páginas, né? Só tinha uma professora que tinha 4 vagas, o resto estava tudo preenchido. Eita, eu acredito que já da educação especial, essa hora deve ter acabado já, porque amanhã é isso. Sim, e outra coisa que tem de informação para essa nova jornada é que vocês vão poder se inscrever só em um tema, tá? Não tem mais abertura para mais de um tema, até porque teve muitas desistências quanto professores que acabou entrando em 2 e daí ficou meio puxadinho, então daí essa vez abriu só para para dar oportunidade para outros também. Então, eu gostaria de pedir para vocês, para aqueles que podem e conseguem abrir as câmeras, para a gente fazer uma foto, um print aí de fechamento da nossa turma, da nossa jornada, e depois eu coloco para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp eu vou colocar e depois eu vou desativá-lo, tá? Porque daí tem a próxima do próximo trimestre, e senão as tecnologias não dão conta ali. Mas, deixa eu ver, conseguiram? Todos conseguem? Quem pode, então? Só, deixa eu achar aqui os botões que a gente printa. Vamos lá. Minha câmera é igual ao meu compartilhar, ela nem clica nela. Eu acho que é isso. Não. Eu vou ver esse computador fora. Acho que ele tá cansado, Rosângela. Tá desanimado já. Meu Deus, espera aí, meninas. Aqui, atenção, 2, 3 e foi!
Aí, bom, muitíssimo, muitíssimo obrigada, viu? A todas vocês, espero que vocês tenham gostado desse momento em que estivemos aí, que tenha trazido muitas contribuições para a prática de vocês e um ótimo descanso para vocês aí nesse tempinho, né? Ótimo trabalho para vocês, sucesso dentro da prática de cada um de vocês, que nós possamos nos encontrar novamente em um outro momento, tá? Muito obrigada, viu, por toda a paciência de vocês e toda a contribuição. Obrigado por